Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Léo, um quadro criado para contar histórias inspiradoras de negócios, inovação e design. Eu sou Leonardo Santangelo, crio marcas com propósito e hoje eu trouxe a Agatha Martins para a gente falar um pouquinho sobre design de comunidades. E como é que surgiu isso daqui? Para quem acompanhou no último episódio, Design Invisível com Alisson Idaló e o projeto Designer CEO, a Agatha é uma designer CEO do próprio negócio ali da Sintetizo. E aí, com essa conexão que apareceu, a gente resolveu gravar um pouco sobre isso, que é um grande desafio. Geração de comunidade, manutenção de comunidades, e é isso que a gente vem desmistificar aqui nesse bate-papo. Vou pedir para a Agatha se apresentar, contar um pouquinho sobre a trajetória dela e já esclarecer para a gente o que é design de comunidades. Bem-vinda, Agatha. Obrigada, Léo. Que bom estar aqui. Que bom estar com vocês também aí online. Alô, comunidade. Do lado de cá, eu falo que é Agatha, mas eu gosto que a gente chame de Agata. Muito bom. Eu tenho 3 chefes, Léo. E o primeiro chefe é o design, o segundo comunidades e o terceiro impacto. Então, tudo que eu faço ou já fiz está muito conectado com esses 3 pilares. E o design, sim, tem um lugar de criar pensando nas pessoas, de experimentação, de visualização. Comunidades, eu entendo e tenho percebido na minha carreira que não é só colocar todo mundo junto no espaço, mas tem que ter ferramentas e inteligências para que esse estar junto faça sentido. E o impacto para mim é não sair só fazendo e mobilizando pessoas de forma solta, né, e descoordenada, mas observar o impacto dessa mobilização, né? Como que a gente pode fazer isso de maneira ética, responsável, humana, e sim colocar uma lente de mensuração de impacto nessa jornada. E minha história está muito conectada com isso. Então, antes de fundar a Sintetizo, eu fui sócia de aceleradora de negócios de impacto e inovação, desenhei programas para empreendedores em várias cidades do Brasil, na África. Então, temos algumas boas histórias para contar em torno desse tema de mobilização. Bom demais, e é isso que a gente quer, histórias inspiradoras. Até aproveitando aqui o gancho, nós estamos aqui em BH para fazer, estamos aqui no Orb Conecta, viemos até aqui fazer essa gravação e participamos ontem de um meetup, Design Leadership, que foi promovido pela Agatha e a comunidade, que ela já tem uma manutenção muito relevante e significativa. Eu senti uma transformação muito legal, assim, e uma movimentação muito forte dessa comunidade que você já tem. E aí, talvez está atrelado muito à história que você criou aí. Conta um pouquinho de como você formou essa comunidade. É possível? Não, e só também honro, né, que nessa comunidade a gente teve outras comunidades participando, então teve a comunidade do XDA, então se você que nos assiste, né, tá conectado de alguma forma à comunidade de design, a XDA também é uma rede muito importante. A iniciativa de criar a Sintetizo primeiro, né, que é o que deu vida a toda essa estratégia de comunidade que hoje a gente trabalha, nasce primeiro, acho que da presença do meu pai, sim, porque meu pai, ele entregava revista nas bancas há muito tempo. E então eu aprendi a consumir conteúdo pela revista. Então lá em casa tinha aquelas pilhas e pilhas de revista. Então super interessante, Galileu, Recreio, Capricho. Quais foram as revistas que fizeram parte da sua infância, da sua adolescência? Você lembra? Galileu foi bastante. Foi uma? Normalmente eu falo assim, homens não respondam essa pergunta, porque nada, eu adorava. É sempre comprometedor. É nada, eu adorava. Mas consumindo conteúdo, eu via como a informação, ela vinha de jeito facilitado, né, engajador. E na hora que eu chego no mercado de trabalho e percebo que as informações ainda são muito complexas de entender, tem muitos jargões técnicos, são chatas, são detalhadas, eu percebo que esse é o meu buraco no mundo. Eu falo assim que no mundo tem um buraco do tamanho de você. Aquilo que te deixa inquieto, aquilo que te deixa chateado, né? É exatamente o chamado, né, de um espaço, de uma cadeira que você precisa sentar para pensar como eu posso resolver isso de alguma forma. E quando eu falo sobre a habilidade de síntese, isso me encontrou de muitas formas. Uma das consequências de uma pessoa que tem praticado intensamente uma habilidade de síntese é um poder de mobilização, porque ela comunica de forma assertiva, de forma direta e de forma humana. E aí, temos mobilizações aqui a partir dessa aplicação. E aí eu comecei a falar, peraí, né, agora que a gente mobilizou as pessoas, o que a gente faz, né? Como que a gente cuida para que essa mobilização não seja uma promessa solta,
mas seja uma mobilização estruturada, né, que gere valor para todas as pessoas que fazem parte disso. E aí eu comecei a criar um encontro aqui em Belo Horizonte, chamado Meetup de Empreendedorismo Social. E a gente fez um manualzinho de como organizar um Meetup de Empreendedorismo Social na sua cidade. Esse manualzinho ele foi para mais de 20 cidades do Brasil, as pessoas organizando seus eventos localmente. E aí eu falava, aí o pessoal começou a me falar que eu era líder dessa comunidade, né, ou fazia um papel de mobilização importante. E eu falava, que líder de comunidade? Como assim? E às vezes o maior desafio do líder de comunidade é que ele não se reconhece como líder de comunidade, né? Porque isso é tão orgânico, enfim. E aí eu lembro que nesse momento, para mim, foi o ponto, primeiro, onde eu me reconheci como uma gestora de comunidade, como alguém que precisava se informar também com ferramentas para fazer uma mobilização mais inteligente. E aí, quando a Sintetizo nasce, ela já nasce com essa lente de comunidades, né? E aí eu falei, cara, se eu acredito tanto nisso, eu também vou adotar uma estratégia de comunidade no meu negócio. Então, as marcas, elas também podem aplicar conceitos de comunidade. Não só comunidades que nascem, às vezes, ali, né, por alguém ser apaixonado por um tema e mobilizar, mas as marcas podem se beneficiar de uma estratégia de comunidade. E a gente começou a pesquisar intensamente sobre isso e reunir as ferramentas que ajudavam as organizações a fazer isso de uma forma assertiva, gerando valor para os membros e gerando resultado para o negócio. Podemos dizer que é aí que o design se encaixa, né? Que é o que a gente conversou ontem bastante, que é o lance de você dar uma função a essa comunidade. Ela nasce com um objetivo já, né? Seria mais ou menos nesse aspecto. Então, por que uma comunidade seria importante para uma empresa? Aí começam as perguntas, né? Perfeito. Por que uma comunidade seria importante para a empresa? E aí, como a gente conduz essa comunidade para que ela seja beneficiada e a empresa também, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Então, podemos relacionar, e é um tema que também surgiu no último bate-papo, que é sobre a escuta ativa, né? Eu acho que o lance de sintetizar está muito relacionado a isso. Nós, como designers, temos muito isso, temos isso muito desenvolvido. Eu acredito que é meio natural ali da gente que trabalha com isso. Quem não tem, acaba adquirindo, porque você precisa saber ouvir para poder comunicar, ou saber ouvir para poder sintetizar, né? Eu acho que faz muito sentido. Agora me fala uma coisa, eu acabei de falar da importância da comunidade para as empresas. Como que foi esse despertar sobre isso para você? Você comentou um pouquinho aqui agora numa questão de trajetória, mas conta um pouquinho desse momento. Bom, e aí olhando para esse cenário de comunidades, eu comecei a perceber que tinha alguns elementos dessas mobilizações que se aplicavam, sim, ao que a gente fazia nos negócios, e perceber também que tinham negócios que eram muito mobilizadores, como a própria Harley Davidson, né, que é a comunidade de motoqueiros, que eles saem, né, por aí, visitam e fazem ações sociais. Tem pessoas apaixonadas, a própria Apple também é uma, né, que a gente que é designer, quem usa, se apaixona, não quer trocar. E eu falei, o que tem por trás dessas coisas, né? E a gente começou a perceber nas pesquisas junto com a nossa rede que existem elementos de comunidade nisso tudo. Quais são esses elementos de comunidade? Então, a gente fala muito de 3 pilares importantíssimos na hora que a gente percebe a arquitetura de uma comunidade, como ela é desenhada. E aí, o primeiro desses pilares é a identidade muito forte dessa comunidade, né? Às vezes, a roupa faz parte dessa identidade, como aqueles membros se identificam. Então, na Sintetizo, por exemplo, a gente chama nossos membros de sintetizadores, né? Próprio futebol também tem, né? As torcidas, tem toda uma mobilização. Então, a identidade é um desses primeiros pilares. O segundo pilar é a experiência. Então, como que aquela marca, aquela organização, aquela comunidade, ela desenha a experiência dos seus membros, como que ela seleciona esses membros, como que ela cuida dos papéis que eles podem desempenhar, quais conteúdos, tudo isso faz parte da experiência. Só que não basta só isso. Tem um terceiro elemento ainda dessa arquitetura, que é a estrutura da comunidade. Então, como que a liderança ela é reconhecida por esse papel? Mas uma comunidade precisa de uma liderança, né? E até quando a gente está falando de uma organização, como que a gente às vezes não deixa apenas os desejos do negócio influenciar uma mobilização de uma comunidade, né? Como que a gente faz esses interesses conversarem? Então, para que seja mútuo, né? Esses 3 pilares, eles foram fundamentais para a gente começar a perceber quais eram as convergências que existiam em comunidades que às vezes nasciam puramente como comunidades e naturalmente tinham poderes de mobilização muito grande. E aí eu estou falando desde igrejas, quanto grupos de futebol, quanto redes, né, que nascem de forma orgânica. E a gente começou a comparar isso com as empresas que tinham grande poder de mobilização. E a gente falou, cara, tem muita convergência aqui na forma como essa arquitetura é desenhada. E aí foram
os pontos que caíram a ficha. Agora, como que o negócio ele obtém resultado dessa mobilização? E aí a gente começou a perceber que organizações que tinham uma estratégia de comunidade definida, e eu vou dar até um exemplo de quem me inspirou a entrar nesse mundo de comunidades, que é o Renato Guimarães, que eu fiz um curso com ele sobre mobilização, e ele era gestor de comunidade do Greenpeace na época. Greenpeace, super forte, né? Capacidade de mobilização gigante. Uhum. E aí as empresas começavam a perceber, né, a gente começou a perceber nesses estudos, que as empresas que tinham comunidade forte, ela tinha uma cultura forte, ela conseguia gerar senso de pertencimento nas pessoas, elas tinham um ROI dos membros 9 vezes maior do que, às vezes, uma pessoa que só se via como um colaborador. Na hora que esse membro, que às vezes também é um colaborador, é um fornecedor, é um cliente, começa a se ver dessa forma, ele começa a vender o negócio, né? Ele começa a dar suporte para outras pessoas que estão comprando o produto, né? Ele começa a criar material e conteúdo para poder falar. O processo de recrutamento, né, começa a ser também bem menor, porque as pessoas, eles conseguem ter interação com aqueles membros a ponto de entender quem são essas pessoas que são apaixonadas, né? Os vários testes, né, também do produto, pessoas que às vezes fazem a primeira compra, contribuem com processos de inovação das organizações, porque se sentem tão apaixonadas pelo produto e parte daquele processo que se colocam à disposição para poder fazer acontecer. Então, tudo isso, Léo, eu estou falando de um movimento onde não é só chamar as pessoas, né, como o marketing propõe inicialmente, pelo menos o marketing antigo, uhum. né, tinha um pouco dessa visão. A gente está falando sobre pessoas que já são mobilizadas e de alguma forma entraram na rede dessa marca e desse negócio. Mas e aí? Né, o que vem a partir daí? E aí existe, claro, né, uma força que fala, você tem que vender, 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 vender. Mas e aquelas pessoas que você já vendeu, que já compraram a sua ideia e a sua grande mensagem no mundo, né? Como você vai cuidar para que elas continuem por perto? Porque essas pessoas são a chave para poder virar todo o resto. Sim, muito bom, porque você já conquistou elas ali. Você falou uma palavra que eu me identifiquei bastante, que é a questão do pertencimento. Enquanto você estava explicando dos 3 pilares, meu cérebro concluiu que talvez a junção desses 3 pilares é onde a gente gera esse pertencimento, né? Quando você estava dando o exemplo do primeiro, onde eu estava pensando, talvez ali seja o pertencimento. Não, mas na verdade seria quando a junção desses 3 pilares está funcionando, as engrenagens girando, aí as pessoas acabam se identificando ali. E acho que outro ponto que você comentou que eu acho que vale destacar é a questão do gerar um movimento. Eu não preciso te convidar para participar. A importância talvez seja maior em gerar um movimento para que você se sinta parte e já comece a fazer parte daquilo. E aí eu não preciso convidar você já automaticamente está inserido, né, nesse ambiente, nesse movimento. Faz sentido isso? Ao mesmo tempo que, sim, tem uma grande mensagem que as pessoas se identificam e que ela é mobilizadora, ela faz as pessoas se aproximarem, a gente incentiva e recomenda muito que as organizações cuidem desse momento de seleção das pessoas, porque também a gente acha que só porque ela está movimentando e acredita, ela já faz parte da comunidade. Mas numa estratégia de comunidade, a gente recomenda que tenha um marco de seleção, né? Que é o momento onde esse membro, ele vira membro de forma reconhecida por ambos, né? Isso muda tudo também. E até dando um exemplo, a gente, na nossa história, né, e na história pensando na comunidade, a gente sempre fez parte de comunidade, às vezes que a gente não escolheu, né? Então a família, às vezes o bairro, né, que a gente estuda, a escola que a gente estuda, o bairro que a gente mora, são comunidades que foram de alguma forma impostas na nossa vida, né? E cada vez mais, com todo o advento da tecnologia, enfim, todos os acessos, os muros sendo quebrados para que a gente encontre nossas tribos, a gente pode escolher as comunidades que a gente quer fazer parte, né? E aí, esse momento da seleção, esse marco, ele cuida da experiência também. Porque a gente fala assim, a pessoa está no bairro, mas ela já é parte da comunidade só por estar no bairro. Sim. Só que se a gente está falando de desenhar uma estratégia intencional de comunidade, e além de falar, essa comunidade existe, ela está aqui, agora numa organização eu vou institucionalizar e reconhecer que esse movimento está acontecendo, é importante que a gente cuide desse momento 1, desse dia 1. Excelente essa resposta, porque esse é o ponto, esse é o exemplo que você deu do bairro. Às vezes você está lá, você pertence, mas não sente, mas você não se sente pertencente. Perfeito. Né? Legal, muito bom. E aí entra outro ponto também, voltando um pouquinho na questão da liderança da comunidade, porque eu já vivi isso na faculdade.
Eu nunca, nem imaginava, tá? Esses conceitos aí de comunidade. Eu simplesmente comecei a criar lá um grupo de estudos com amigos e fomos juntando outras pessoas e tudo mais. Só que eu fui convidado para começar a dar aula num momento lá para um projeto da prefeitura, para crianças carentes e tal, a aula de informática lá. Era bem simples. Então, os horários que a gente ia fazer esse grupo de estudo, eu não estava podendo ir. E aí um dia simplesmente me chamaram lá no meio da aula e falaram assim, Léo, tem um pessoal te esperando lá na porta. Aí eu fui lá, por que me esperando aqui, né? E a galera, ao invés de se reunir, eles estavam me esperando. E eu falei, não, vocês não tem que me esperar, vai lá, senta lá e conversa. Porque eu não tinha essa noção. Então, estava associado a que, o Léo chamou todo mundo aqui, vamos ver o que ele está querendo, vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai propor hoje. Mas eu não tinha a menor noção desses conceitos mesmo. E é onde, talvez você está falando isso, por isso que me remeteu nesse dia específico, de precisa ter alguém que vai manter aquilo funcionando, né? E se alguém pode girar, né? Pode ser rotativo, não tem problema, mas tem que ter alguém que vai fazer as engrenagens se manterem ativas. É mais ou menos isso? Importante, eu vou começar a falar sobre estratégia de comunidade. Como eu disse, uma comunidade ela pode existir de forma orgânica, sem necessariamente ter uma estratégia de comunidade. Mas o convite que a gente faz é, vamos colocar uma inteligência para que essa rede funcione de forma cada vez melhor, e existem estudos e pesquisas que mostram que tem caminhos, né? Que tem boas práticas reunidas para a gente começar a trabalhar esses pontos. E aí, olhando para a questão da liderança, a comunidade normalmente tem inicialmente um propagador, né, uma pessoa que começa nela às vezes essa inquietação, essa vontade de mudar alguma coisa, e ela incomoda outras pessoinhas para que elas também acendam esse fogo, esse desejo. E até num movimento de mobilização de uma comunidade, a gente olha para essa pessoa, esse propagador, né? Percebe quem são essas pessoas que aderiram e toparam aquela iniciativa, que se identificaram com aquela grande mensagem que está sendo criada. E esses dois grupos já são muito importantes e fundamentais para a mobilização que vai vir depois, para a terceira fase dela. Porque esses dois grupos normalmente são os que definem a estratégia da comunidade. São quem cocriam, de alguma forma, e tiram da cabeça esse desejo de mobilização. A partir daí, vai vir a terceira onda, que é realmente as pessoas que são impactadas. Mas esse processo de escolha dessas primeiras lideranças faz toda a diferença, porque elas é que definem a vibe daquela comunidade. E é importante também falar que comunidade é sobre conexões. E existem estudos que falam que você não consegue se conectar, às vezes, com mais de 150 pessoas, né, de uma vez, assim, né? É um limite ali você consegue falar e ter conexões profundas da sua vida em períodos diferentes. A diferença de estar numa comunidade, primeiro como membro, depois eu falo como líder, é que você consegue ter acesso de forma muito rápida àquilo que você precisa, né? Então, pessoas que fazem parte de comunidades intencionais, elas conseguem encontrar confiança circulando para que elas consigam resolver desafios do dia a dia, do trabalho, da vida, de um jeito bem acelerado, né? Então, do ponto de vista do membro. Do ponto de vista da liderança, o profissional que deseja trabalhar com comunidades, olhando para uma estratégia de comunidades, né, com esse princípio que eu estou colocando aqui, ele se torna um profissional mais valioso no mercado, né? Porque, primeiro, ele tem acesso a esses recursos, a essa inteligência, de alguma forma, né? E ele consegue também desenvolver naquela rede um senso de desejo de construir algo maior, né? Então tem um grande poder de mudança. A palavra veio na minha cabeça, a transformação. Ele consegue criar transformações a partir dessas comunidades. É como se você conseguisse juntar, fazer as conexões entre todas as possíveis habilidades e possibilidades e criasse uma transformação. Basicamente seria isso. É a pessoa que vai sintetizar todos os aspectos principais ali daquela comunidade. Poderia ser isso? Sim. E essa liderança tem que ser reconhecida, isso que é um dos pontos que a gente fala. E não tem problema ela ser transitória, como você falou, de tempos e tempos. Ela pode ser... Aí tem algumas formas dessa liderança emergir também. Então, pode ser que ela venha de uma forma... É uma pessoa que é apaixonada por um tema e começa a falar sobre aquele tema, né? E aí, de alguma forma, ela mobiliza outras. Pode ser... um gestor de comunidade mesmo, que foi contratado pela organização para desenhar uma estratégia de comunidade e começar a mobilizar isso. Normalmente são pessoas que vêm da bagagem de marketing, comunicação, produto, RH também. A gente conversou com bastante pessoas que vieram desse tipo de perfil. Tem comunidades que são temporárias, né, também, porque às vezes a gente tem aquela visão assim, que, ai meu Deus, criei uma comunidade, agora tem que ser para sempre, ai meu Deus, né? E tem que entender também que a vida das pessoas, elas mudam, né? Então, agora também eu faço parte de uma comunidade de mãe, que faz sentido, né? Mas daqui a pouco
eu quero ir para uma comunidade bike, né? E é ali que eu quero dedicar meu tempo, porque isso está fazendo sentido para mim agora. E na hora que a gente está falando sobre isso que você falou das transformações, né? Fazer sentido para fazer mudanças. Então, esses convites, né? Muito legal. Eu acho que eu tenho um exemplo que aconteceu aqui, bem prático. O João estava aqui, enquanto a gente estava mexendo. O João deu uma palestra ontem sobre Design Ops, né? E aí ele perguntou algumas coisas do microfone e tal, e aí eu respondi. Muito orgulho. Eu falei, tal coisa. E ele falou, nossa, e como é que vocês fazem para saber tudo isso? Eu falei, sobre isso eu aprendi com o Gui, que é o nosso filmmaker. Agora, como ele aprendeu, eu não sei. Como ele aprendeu, eu não sei. Então, basicamente, seria isso. Como você junta essas habilidades. É mais ou menos isso, né? Perfeito, muito bom. Senhorita, antes de eu descer para uma próxima pergunta que está aqui, eu queria aproveitar, porque a gente está falando de alguns termos que nós estamos mais familiarizados. Eu me sinto familiarizado, né? Mesmo que eu conheça bem pouquinho ainda sobre isso. Eu acho que seria legal você contar para a sua câmera, inclusive, como que uma empresa vai identificar que ela pode ou precisa criar uma comunidade e gerir uma comunidade ali. O que seria esse despertar para empresas? Você consegue trazer um pouquinho dessa visão? Tipo, empresa, você vai acordar amanhã e vai falar, poxa, acho que eu preciso criar uma comunidade que vai fazer sentido para gerar esse tipo de resultado. Como que é isso? Primeiro, reconhecer que a empresa, ela mobiliza pessoas, né, em torno dela, e adotar uma estratégia de comunidade pode impactar diversas áreas e setores da organização. Então, eu falo cada vez mais, as organizações e as empresas vão ter que ter no seu site, né, de forma pública, como ela faz essa gestão dessa comunidade, dessa transparência, né? E aí pensa numa organização onde ela tem vários perfis de comunidades gerais, às vezes ali, que é a grande mensagem da marca que ela passa, mas tem subcomunidades, o que a gente chama de comunidades distribuídas. Então, ela tem a comunidade de investidores, a comunidade de colaboradores, a comunidade de clientes, a comunidade de fornecedores, né? A comunidade, enfim, de mentores, às vezes que apoiam aquela organização, enfim. E ela pode ir adotando estratégias de comunidades para cada um desses perfis, ou entender quais desses perfis, dentro desse plano de mobilização, pode ser mais estratégico para os desejos dela de crescimento. Por exemplo, na Sintetizo, a gente tem como missão criar organizações com grande poder de síntese, né, para poder exatamente criar mudanças. E a gente entende que alguns profissionais que detêm, de alguma forma, pedaços dessas habilidades são profissionais da área de design, de escrita, de gestão de projetos, líderes, né? São pessoas que influenciam de alguma forma isso na organização. E aí a Sintetizo tem uma comunidade, né, de aprendizagem e de apoio criativo para esses perfis. E isso tem total coerência com a nossa estratégia de crescimento, com o nosso desejo. Tem organizações que nos procuram que tem o público, né, do RH, por exemplo, como um ator estratégico. Então, vamos criar, às vezes, uma comunidade por trás desse público. Tem pessoas que é o cliente, que é o foco, porque elas querem criar uma comunidade de clientes de jeito mais estruturado, porque elas entendem que aquela rede ali, ela consegue dar inputs para o produto, né, de forma contínua. Então, é uma das formas também de olhar. E aí, o que a gente tem percebido realmente são as métricas das organizações sendo impactadas de forma 360 ao colocar uma comunidade. E aí, tem alguns medos e desafios, talvez, que a gente possa falar sobre esse processo. É a próxima pergunta, olha aí. Mas antes de eu entrar nela, eu queria mais um ponto, que eu tive um devaneio sobre isso ontem. Vendo você conduzindo essa comunidade, eu tive uma sensação que é a seguinte. Quando a gente fala da comunidade, por exemplo, eu falei agora o exemplo da empresa, vou criar uma comunidade. Dá um entendimento de que é algo acima dela. Ou ela deveria se considerar parte dela. Como que você consegue traduzir isso para nós? Tá? Quem está conduzindo essa comunidade está acima dela ou é parte dela? Como que a gente consegue esclarecer isso? Na comunicação e no marketing, a gente diz que se você quer criar uma audiência forte, ajude as pessoas, certo? Mas no conceito de comunidade, a gente fala assim, se você quer criar uma comunidade, ajude pessoas a ajudarem outras pessoas. Então, você que é empreendedor que está assistindo a gente e que tem um negócio, às vezes, que é local. Você já apresentou um cliente para outro, né? Você já percebeu que se tem sinergia nessas conexões? Se existem parcerias que podem surgir dali? Essa lente é, às vezes, uma lente simples, né? Que já muda tudo. A forma como aquela pessoa, ela percebe e visualiza o valor. E na hora que a gente está falando sobre o retorno do investimento de uma comunidade para uma organização, a gente tem algumas formas de acompanhar isso, né, dentro de uma operação,
Mas o ROI, quem vai pedir o ROI talvez seja o gestor financeiro, talvez seja o CEO, talvez... Não, acho que principalmente esses 2 perfis que vão pedir o retorno do investimento daquela comunidade. Mas todos os outros perfis vão querer saber, não sobre o ROI, mas como essa comunidade ela gera valor, como estar perto dessa marca gera valor para mim. Sim. E fazer um movimento simples como esse, de conectar um cliente com o outro, né? A gente tem um parceiro que é fotógrafo, que ele tira as fotos da galera, né? Das pessoas dele. E ele sempre coloca no feed dele qual que é a pessoa que ele tirou foto, o cargo que ela faz, né? E o que ela consegue oferecer para as pessoas daquela rede que já foram fotografadas por esse profissional. Que legal, muito bom. Isso também é estratégia de comunidade. Tô vendo um exemplo muito bobo na minha cabeça, que é um incômodo que eu tenho quando você vai num lugar comprar algo e a pessoa fala assim, não tenho. Você fala, sabe indicar algum lugar? Não posso. Poxa, você não tem para me atender agora e eu preciso muito. Então, se ela me ajuda, eu tenho um carinho maior por ela do que quando ela fala isso, fala, não volto mais aqui, poxa. Então, é muito isso, você às vezes ter esses... às vezes a gente olha muito como um concorrente e eu tenho tentado identificar uma palavra melhor para isso. Ultimamente tenho usado muito competidores também, que não muda muito, mas ainda acho que melhora um pouquinho. Mas eu tenho tentado identificar qual seria a melhor palavra, porque quando eu não posso atender um cliente, eu indico ele imediatamente para algum conhecido meu que trabalha na área, com o maior prazer, porque eu não estou podendo atender ele hoje. E eu quero poder fazer parte, porque amanhã, se for fazer outro projeto, mesmo que ele faça com esse meu amigo, eu estou ajudando esse meu amigo. E que, quem sabe, eu também não me envolva em outra etapa de algum outro projeto. Então, assim, eu acho que isso é uma forma também da gente poder otimizar até esse aspecto de concorrência e competição, assim, de como que a gente consegue mostrar que estamos todos atendendo as mesmas pessoas, no fim das contas, né? E lembrar que as pessoas não precisam de heróis. Nós não precisamos de gurus. A gente precisa de humanos como a gente, né, que tenham desafios, questões, qualidades, defeitos, mas que estejam dispostos a se ajudar nesses desafios, né? E aí, para mim, sobre esse conceito de se ajudar, já que é um tema que a gente abriu, uma das coisas também que a gente tem educado muito dentro da comunidade, que existem 2 princípios básicos na hora que a gente está criando a comunidade e formas das pessoas se conectarem, né? O que eu preciso, o que eu posso oferecer. Esse é o ponto base, assim, dessas conexões e como que elas surgem. E aí, no que você busca, você saber verbalizar isso, né? Porque também, às vezes, a gente tá numa comunidade e as pessoas querem vir com tanto de coisa. Cara, calma, não é isso que eu preciso desse momento, né? Eu preciso estar aqui só do seu lado, observando e aprendendo. Ou não, eu não quero só observar e aprender, eu tô sentindo que eu preciso experimentar, colocar a mão na massa, eu posso? Então, entender também esses níveis de engajamento, que daqui a pouco eu abro uma caixinha sobre os níveis de engajamento. E do outro lado, que é o que eu posso oferecer, é uma pergunta muito importante, tanto que a galera às vezes fala assim, Agatha, me conta mais sobre a comunidade da Sintetizo, né? O que eu vou ganhar entrar nessa comunidade? Eu falei, não, a pergunta não é essa. Volta, é o que você pode oferecer, né, para essa rede, como que essa conexão ela vai acontecer. Mas daqui, na hora que você for oferecer, que você ofereça só o que você puder dar. E cuide dessas questões também, porque a gente fala muito sobre a paciência estratégica na construção de comunidades. Nem sempre eu vou conseguir saber por que eu tô conectando com você aqui agora, né? Por que é importante estar nessa comunidade agora. Mas eu sei que na hora que eu precisar, o fato de eu estar nessa comunidade vai me dar acesso a coisas que eu demoraria muito tempo para poder acessar. Sim. Às vezes você vai estar envolvido em outro projeto e vem aquele despertar, né? Tipo, nossa, conheço uma pessoa que pode ajudar, né? Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Você vai me dizer se é exatamente isso que você tinha comentado sobre ela, tá? Se não, você pode estender com aquilo que você queria complementar. Quais são os desafios e as oportunidades do design de comunidades? Então, isso está muito... A gente falou um pouquinho isso relacionado às empresas. Sim. Agora, para quem está do lado de cá, trabalhando com isso, quais são os desafios e as oportunidades do design de comunidades? Primeiro, é a palavra que mais chega na hora que a gente começa a falar sobre comunidades ou quando nos procuram para apoiar numa estratégia de comunidades, que é, Agatha, a gente precisa de socorro porque a gente quer ter membros mais engajados. E aí eu volto com a pergunta, né? Qual que é a sua definição de engajamento? Porque a gente tem no imaginário que as pessoas precisam nos servir, né? Que elas precisam estar 24 horas à disposição da gente e numa rede, conectadas online, conversando, comentando, visualizando. E não é mais essa lógica, né? A gente está com uma obesidade da informação muito grande. E aí eu gosto muito do exemplo também do Duolingo. Alguém já fez Duolingo? O pessoal que está nos assistindo ou já fez pelo menos o onboarding ali do Duolingo. Quando você começa a fazer ali o onboarding, ele já começa a te perguntar, né? Quanto tempo você tem para se dedicar a esse espaço, né? A aprender sobre uma nova língua.
E aí tem as áreas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E quando você coloca 30 minutos, é assim, o auge da Nossa, pessoa. você tá cobrando Você tempo, tá no hein? compromisso, hein, cara? Então, entender pra gente que qual que é a definição de sucesso em relação a esse engajamento é participar de um evento no ano, junto, né? Mandar pelo menos 3 e-mails, né? Que é o que a organização dá conta de mandar, e às vezes é o que gera valor pro membro. Qual que é esse match aí que precisa ser encontrado? E entender que você não força ninguém a nada. Você dá as ferramentas, você dá caminhos e as pessoas escolhem se elas querem participar ou não daquilo dali. Então, voltar para o seu lugar ali, né? E cuidar disso de um jeito mais sereno. Sempre que você fala, sempre que a gente cita essa questão de dar um passo para trás, né? Voltar, como você comentou agora, voltar para o seu lugar, entender, é onde eu relaciono com o lance das perguntas. Então, volta para as perguntas primeiro e vê quais respostas vêm. Né? Eu falei um pouco disso ontem na palestra, né? Às vezes a gente está muito preocupado em ter a resposta que a gente quer. E aí é mais importante. Eu brinco que a gente não é dono da resposta, a gente é dono da pergunta. Então, a gente coloca a pergunta e com as respostas que vem, a gente avalia qual é o melhor caminho, né? E a mesma coisa você está falando isso, então, para esse desenho dessa comunidade. Porque aí eu preciso que eles sejam mais engajados. Mas engajados em quê? Né? Vamos voltar um pouquinho. Engajado, porque muitas vezes está até relacionado a comprar. Engajar, a pessoa só está querendo trocar a palavra para não dizer comprar. Mas antes dela comprar, qual vai ser o grau de envolvimento que ela vai ter com a sua marca, né? Ou com o seu produto, né? Lá dentro disso, então, eu trouxe uma coisa. É verdade. Surpresa, vamos lá. Já que a gente falou de perguntas. Aproveita. A gente trouxe o Baralho das Comunidades, que é uma ferramenta que a gente usa na hora de desenhar as estratégias de comunidade das organizações. E a gente brincou aqui antes de começar o podcast, né? Ela falou assim, lá vem a Agatha com tarô das comunidades. Então, já que vocês falaram sobre isso, vocês me deram uma super ideia de a gente tirar pelo menos 2 cartinhas aqui. Vamos. Pra gente começar a discutir sobre elas. Ô Gui, você acha que consegue mostrar mais as cartinhas? Dar um zoom mesmo? Cartinhas na mão. Aqui. Vai ser comigo? Eu vou fazer alguma coisa ou não? Você vai escolher as cartinhas. Ai. Olha, pessoal, então eu tô com 3 cartas aqui na minha mão. E aí, Léo, é uma carta sobre identidade, outra experiência e estrutura. Okay. Eu tenho 17 cartas. Cada uma delas é sobre um elemento que precisa ficar claro na hora que a gente está desenhando uma estratégia de comunidades. E aí a gente até sugere que isso aqui é um guia de bolso, porque às vezes o gestor de comunidade precisa redesenhar, olhar algum processo, ele pode olhar para a carta e pensar qual que é a pergunta certa que eu preciso fazer para despertar as respostas que vão melhorar a minha comunidade. E aí, eu vou pedir para você tirar 2 cartinhas aqui também. E aí, pessoal, estou embaralhando. É sortido. E aí, não importa qualquer um dos 3, é isso? Qualquer Vamos lá. Um dos 3. Ele vai tirar. Tchan, 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 tchan. Tem coisas escritas aqui atrás? Aqui você pode ver. Aqui tem. Pode tirar mais uma? Não, você não sabe. Eu não sei se todos estão escritos isso, mas a hora que eu li aqui, vocês não vão acreditar. Posso tirar mais uma? Pode. Não, eu não tô acreditando até. Boa. Só vira pra mim a carta antes da gente compartilhar, só pra ver se você pegou o baralho certo, beleza. Não consegui ler daqui tá onde bom. eu tô. Beleza. Olha, gente. Não, mas você conseguiu ver que é isso, é isso? E o que eu faço agora? Não, eu não tô acreditando numa palavra. Vamos abrir a primeira que você tirou e me fala qual que é o tema dela. Propósito. Não, vocês não sabem, mas a palestra que eu trouxe ontem pro Design Leadership, que a gente comentou, foi sobre design com propósito. E eu tirei a carta propósito, sortido. Eu tô até tremendo aqui agora que eu quero... Nossa Senhora! Então vamos lá. E quais são as perguntas norteadoras que ajudam a desenhar o propósito de uma comunidade? O que é a comunidade? Por que a comunidade existe? Nossa Senhora! O que a comunidade espera alcançar? Como o lugar será diferente ao ter essa comunidade? Como o local será pior se esta comunidade não existir ou deixar de existir? E como isso afetará a vida dos membros que dela fizeram parte? Essas são as perguntas. E aí eu saio respondendo, é isso? Aí eu tenho que ir criando essas respostas ou ver os meios de encontrar as respostas. Isso. Então, no processo que a gente está conduzindo, a gente coloca essas perguntas na mesa. E as pessoas que foram
convidadas para a criação daquela comunidade respondem juntas a essas perguntas. E aí, normalmente, ao final desse processo, a gente sintetiza um manual da comunidade que ajuda a lembrar, né, dos combinados e melhorar a cada ano a comunidade. Eu tô embasbacado. Eu também estou chocada. Eu estou aqui. Sua palestra foi linda ontem sobre propósito. Muito obrigado, senhorita. Eu tô aqui, ó, tô nem acreditando. Boa. Eu vou ficar com ela até o final, porque depois eu quero fazer uma foto e eu quero buscar ali meios de encontrar as respostas para ela, tá bom? E desse aqui também. Mas eu tenho uma coisa, a Amandinha deve estar aqui, ó, dando comichão nela, porque eu tenho uma coisa com o número 3. Não é à toa que é o tripé do propósito, triangulando as informações, então eu quero uma terceira carta, posso? Claro. E aí depois eu vou querer encontrar as respostas dela. Pegou a amarelinha, que é da estrutura. De estrutura. Tá bom. Número 2, seleção. Como as pessoas se juntam à comunidade. Essa é uma comunidade aberta ou fechada? Para comunidades abertas, o que marca e diferencia entre um membro de um não membro? Aí que o que você falou do pertencimento lá, legal. Muito bom. Do ponto-chave de iniciação, né? Como é o processo de onboarding para os novos membros? Como são identificadas as pessoas que deveriam fazer parte da comunidade? Eu achei excelente, eu não pensava nisso, achei incrível quando você trouxe. Quão ativamente a comunidade deseja crescer e adicionar pessoas. Sobre seleção. Amei. Eu estou vivendo esses 3 itens, tá? Organização. Então, só para a gente poder voltar no segundo, porque tem tudo a ver com o que a gente conversou, que é a parte da seleção. Então, sim, tem como a gente fazer comunidades abertas e fechadas. E abertas é assim, que é gratuitas normalmente, na hora que a gente está falando de uma estratégia de comunidade, são comunidades gratuitas. As pessoas entram no Discord, no Slack, que está aberto para elas se conectarem. Comunidades fechadas, elas têm espaços restritos que ou os membros precisam pagar para entrar, né, ou realmente só convidados, existe toda uma barreira. Por exemplo, talvez a maçonaria, que é uma comunidade, mas que existem algumas regras ali para entrar, para se tornar um membro, né, enfim, pensando em questões religiosas, né, mas existem outros exemplos. E aí, na hora que a gente está falando sobre comunidades que são abertas e também fechadas, elas podem ter os 2 elementos, né? Pode ter uma área pública dela e uma área onde vai acontecer essas comunidades distribuídas, né? Um grupo do livro que é fechado, entrou até tal data, depois não tem como entrar mais. A gente pode abrir, em vez de ficar aberta para sempre, ter fases de seleção de membros. Então, 2 vezes por ano, a gente abre para que novos membros façam parte. A gente faz uma seleção e seleciona esses membros para que eles possam estar ali durante aquele período. Existem algumas coisas bem legais nessa fase de seleção aí e muda tudo como a gente mobiliza. Esse lance da comunidade aberta e fechada simultaneamente, podemos considerar o próprio evento da forma que foi feito. É uma comunidade aberta, porém tivemos um momento ali que foi restrito a quem conseguiu se inscrever. Perfeito. Pode ser isso. Tá bom, legal. Organização, que é a questão de estrutura. Então, organização. Quem dirige a comunidade, como a liderança é organizada, quem faz o quê, como a liderança é incentivada pelo seu trabalho, quem contrata e gerencia o pessoal, que funções são consideradas críticas para a sobrevivência da comunidade, qual é a entidade legal da comunidade e quais os requisitos que a acompanham. Nós estamos no desenvolvimento de um novo negócio, né? Você já sabe disso, eu ainda venho... Vou trazer mais sobre esse tema aqui ainda. É a segunda vez que eu falo sobre ele, mas é porque nós já estamos em desenvolvimento, mas a gente quer amadurecer mais para poder realmente abrir para a galera. Eu vejo que isso aqui faz muito sentido. A empresa é uma comunidade. O negócio que a gente está desenvolvendo é uma comunidade. Nós estamos num processo justamente da questão de organização. Por isso que eu falei que quero ficar até o final, porque depois eu realmente quero tirar foto e vou tentar trazer isso para o processo de construção do que a gente está fazendo, que eu acho que vai fazer muito sentido. O propósito, quando eu coloco aqui em pauta, como eu coloquei na palestra de ontem também, ele não menospreza o resultado. Eu tenho falado muito disso, né? Tivemos umas questões ali de despertar sobre isso, que ele não menospreza o resultado, nem da venda, nem do financeiro, nem nada disso. Mas ele conduz para o resultado. O resultado que eu estou buscando, ele vem à custa de quê? Ele vem com base em quê e sob qual valor daquilo que eu estou entregando. Então, entre o que você falou agora, o que é aquilo que eu posso dar? Então, o que eu posso fornecer é isso. E é com isso que eu quero rentabilizar o negócio, e é com isso que eu quero gerar valor para quem comprar
do meu negócio. Basicamente seria isso. Então, muito legal, adorei esse baralho. Eu quero conhecer mais e nós vamos fazer mais sobre isso, né? Muito bom. E assim, sintetizou as nossas primeiras conversas, né? Então, falou sobre propósito, falou sobre a liderança, que é um ponto que a gente tinha questionado aí, né? Como que essa liderança ela pode ser organizada numa estratégia de comunidades. E a outra que você pegou foi sobre... Organização. Não, a do... Propósito, seleção e organização. Seleção, perfeito. Isso, seleção. Então, sintetizou as primeiras falas. Então eu adorei conhecer esse baralho de comunidade. Ele vai fazer muito sentido porque eu quero puxar de gancho da sua trajetória em outros negócios, na construção de negócios, né, e na condução de geração de comunidades nesses negócios. E conta um pouco como você chegou na construção desse baralho, porque eu vi que ele é seu. Sintetizo.com.br, tá tudo aqui com a identidade da Sintetizo. Super legal, eu adorei. Legal. O que é a história desse baralho? Legal. Bom, então, quando eu estava criando e mobilizando comunidades, eu fui atrás de entender quais são as ferramentas, inteligências que existiam para fazer essa mobilização de um jeito mais significativo. E nessas pesquisas eu encontrei vários designers de comunidade que eles consideravam também na gringa. E eles criaram uma ferramenta chamada Community Canvas, ou Canvas de comunidade. Ela foi construída com base na experiência de vários líderes de comunidade. Isso vai fazer quase mais de 15 anos, essa criação desse material. E foi um material que eu bebi muito dessa fonte e eu usava ele como uma ferramenta de facilitação também na consultoria, onde eu aplicava essa estratégia de comunidade. E aí a gente começou a ter um repertório muito grande nas coisas que respondem ao que esses conceitos eles traziam. E aí a gente sintetizou isso, né, em algumas perguntas norteadoras que guiavam momentos muito chaves dessa cocriação. E aí nasce o baralho de comunidades, que acaba sendo uma ferramenta que é um guia de bolso, às vezes para um líder ou gestor de comunidade que precisa desenhar e pensar naquela estratégia ou facilitar encontros com os membros para incluí-los num processo de desenho de comunidade, quanto às vezes numa atividade, uma intervenção que a gente vai e a gente leva o baralho para que comunidades se juntem, né, e consigam fazer benchmark umas com as outras, porque uma vez que você coloca os pilares que a gente conversou aqui, e isso acaba virando uma lente, e aí toda comunidade que você olha, todo lugar que você olha, você fala, isso daqui é a identidade dessa comunidade, o batizado lá na igreja, é a seleção, né, então é a hora que é o ponto de virada para aquela pessoa que é um participante virar um membro. Entendi, lá no grupo de escoteiro, né, aquela estrelinha que cada um ganha é um elemento da transição do membro dentro daquele espaço, né? No karatê, no kung fu, né, as mudanças também ali de estágio, de faixas. Às vezes numa marca, aquele reconhecimento dos 100 primeiros dias do membro, né, é um elemento também da comunidade, da parte da experiência. E aí a gente vai conseguindo, gente, ter um repertório gigante de possibilidades que nos ajudam a responder essas perguntas para a nossa comunidade e entender o que faz sentido ou não para o que a gente está criando. Então, ela funciona assim. Nossa, eu adorei os exemplos que você trouxe. Tipo assim, tangibilizou várias coisas na minha cabeça mesmo. Muito legal. Tem muitos termos, vou retomar esse tema, tem muitos termos que a gente está usando que soam muito familiares para nós, mas se você aí não estiver compreendendo tudo, deixa no comentário perguntando, que nós vamos pegar com a equipe da Ágata, com a Ágata mesmo, e vamos esclarecendo melhor. Porque eu tô no flow aqui, eu tô me sentindo à vontade, entendendo tudo que tá rolando. Mas se você não tiver, faz muito sentido você trazer a pergunta, porque é um tema super importante. Ela acabou de trazer que a gente vive todos esses elementos de comunidade no dia a dia sem perceber. Então, às vezes, você que tem o seu negócio, ou até designers que estejam assistindo e construindo outros tipos de projetos em outros aspectos, pode se fazer valer desses conceitos também, né? Então, não deixa passar, não. Se tiver alguma curiosidade, tiver alguma coisa sem entender, manda aí no comentário. E, assim, atenção, empreendedor, soluções novas para o seu negócio estarão na comunidade. Então, muita presença, muita escuta, né? Muita autenticidade nessa estar junto com outras pessoas. Escuta ativa. Eu dou muita importância para isso aqui, tá? Nosso trabalho é essencial e talvez no seu também. Tá, e sobre o baralho, então, como que as pessoas podem acessar isso? Faz sentido elas acessarem sem ter alguém para conduzir da forma que, né, como a Sintetizo pode fazer? Como que funciona isso? Legal. Na Sintetizo, a gente tem reunido e de fato, sintetizado, assim, essas inteligências para poder conduzir comunidades.
E muitas dessas coisas começam com baralho, e que, sim, é uma ferramenta que as pessoas podem acessar em breve no nosso site, baixar, comprar o baralho. A gente tem outros materiais, né, como e-book de tendências de comunidade, que a gente sempre disponibiliza. A gente tem a formação de líderes de comunidade, que as marcas enviam seus membros para aprender sobre esse tema e desenhar suas estratégias de comunidade nessa formação. A gente tem mapa de competências para você montar um time forte e treinar esse time nessa comunidade. Tem várias, inteligências que a gente vem reunindo, né, junto com outros líderes de comunidade. Na nossa última formação, por exemplo, a gente teve o Glauter Januzzi, que é uma pessoa que escreveu o livro People Chain, que ele, há mais de 12 anos, lidera a comunidade da Microsoft Latam. Então, ele é cheio de história, assim. Então, a gente conversa com muitas lideranças de comunidade no Brasil e fora. Na nossa última turma, a gente teve da formação, uma designer de dentro do governo de Michigan participando da formação de líderes de comunidade para poder pensar como criar comunidades de designers dentro do governo para poder criar serviços mais confiáveis. Então, temos algumas boas histórias para contar e esses aprendizados, esse repertório, ele vem muito dessa rede, né, contribuindo de forma muito generosa para que a gente consiga desenhar comunidades coesas, comunidades que tenham potencial transformador significativo. Caraca, você falou agora comunidade de designers no governo, e aí me lembrou ali do bate-papo que a gente fez aí com o Alisson sobre o projeto Designer CEO, que foi o que gerou a possibilidade dessa conexão com a Agatha, por isso a gente está aqui conversando. E aí eu tenho uma pergunta sobre isso, vou aproveitá-la então, tá? Que a gente tem falado muito no projeto Designer CEO sobre a transformação de mentalidade dos designers para que eles possam trilhar um caminho na liderança e gerar impactos mais eficazes, eficientes para negócios. E o Alisson vem trazendo muitos exemplos disso, principalmente lá de fora. Nós já temos começado a ter um pouco mais de contato com isso acontecendo aqui no Brasil, porém ainda em uma escala muito menor e ainda assim muito de bastidores, sem as pessoas saberem disso. Então a ideia desse projeto é muito evidenciar esses aspectos das habilidades do design gerando impacto em negócios, com lideranças ali e tudo mais. Como que a gente consegue trabalhar bem essa transformação da mentalidade? Porque não é fácil. A gente fala disso e a galera se conecta com a ideia. Poxa, sempre pensei nisso e tudo mais, mas não é uma movimentação simples, não é uma movimentação fácil. Como que a gente trabalha isso? Como que é o desafio da gente fazer essa movimentação? É um negócio de curto prazo, curto, médio, longo prazo? Como que é isso? O chamado para que designers ocupem também um papel tanto de liderança, quando a gente fala de CEO ou C-level, um designer também que entende que ele tem um papel na construção de uma rede, de uma comunidade, né, que é sobre o negócio, mas vai além disso tudo, muito importante, e aí eu também honro muito, né, e quero celebrar a existência desse projeto. Eu sou uma pessoa que sou um membro, né, na hora que eu vi o projeto do Designer CEO na internet, eu falei assim, eu fui lá e mandei uma mensagem, eu falei, eu sou seu cliente aí, sou seu potencial membro dessa comunidade que você está criando, né? Eu sou você de saia aqui, porque eu vejo muita necessidade, sim, da gente convidar os designers para uma liderança e para uma ação maior, né? Mais significativa. E quando eu penso em designers que estão criando comunidades, né? Porque o que a gente faz, o que eu faço também aqui é pegar o meu repertório de designer, de alguém que projeta coisas que sejam encantadoras e não terminar o processo no encantamento. Porque quando você encanta, né, e cria boas experiências de uso, você está começando uma grande mobilização. E qual que é a sua responsabilidade enquanto designer na hora que você cria, né, um produto, um serviço com tamanho potencial mobilizador? E aí, esse é o convite. A partir daí, e agora, né? Podemos pensar em como cuidar desse pós-encantamento, né? Entendendo também que, de novo, né, estar em comunidade é um lugar que abre nossas vulnerabilidades, que convida as pessoas que usam nossos produtos e serviços para poder falar sobre os desafios desse uso também em outro tipo de espaço, né? Não só num espaço de entrevista, ou de grupo focal, ou de... enfim, N ferramentas que a gente usa, né, no mundo do designer, principalmente de experiência do usuário. Trazer para um lugar mais igualitário, né, de mais confiança, para que as conversas possam emergir e que novas ideias elas possam nascer, né, para que a inovação ela venha num lugar intencional.
Muito bom. E acaba aproximando de ser mais tangível para essa galera também, porque às vezes é aquilo, a gente tem debatido muito sobre isso, né? Ou às vezes nunca pensou sobre, ou por mais que fale, eu sempre pensei nisso, nunca pensou na possibilidade de. E aí é isso, a gente vê muito que o Alisson tem trazido à tona pensamentos que estavam adormecidos, ou que por mais que talvez estavam ali na mente dessas pessoas, de novo, não tinha a perspectiva da possibilidade. Eu acho muito importante a relação da perspectiva. Vou até fazer um paralelo, não sei se o João está aqui, não, ele saiu. O João foi o outro palestrante de ontem, eu já citei ele aqui. Ele mostrou aquela figurinha do rapaz andando com a carroça da roda quadrada e o outro com a roda redonda, né? Tipo, tá aqui, tô trazendo uma... Eu falei pro João que o resumo da palestra dele para mim foi trazer soluções mais eficazes para problemas antigos. E aí, fazendo um paralelo dessa frase aqui, eu vou aproveitar que o Alisson está aqui também, ele fez a palestra ontem também. Qual que é a frase final, Alisson? Você lembra? Designers precisam se tornar líderes e líderes precisam começar a pensar como designers. Eu gosto muito dessa frase, porque ela traduz um pouquinho. E aí entra um outro desafio que a gente está trabalhando, inclusive falamos bastante disso com a Agatha ontem, e eu espero que a gente consiga aprimorar juntos, que é o desafio de desmistificar a questão do design, para mostrar que não são designers apenas que se envolvem com design. Igual ela falou da questão da comunidade, o design também está na vida e no dia a dia de todo mundo. Isso. Então você tem contato com design o tempo inteiro, mas você acha que é algo distante, porque você não trabalha ou atua diretamente com isso hoje. Então esse também é um desafio, tanto para o Projeto Designer CEO, para mostrar para os líderes que eles podem usar aspectos de design no seu dia a dia para realizar transformações mais eficazes, e aqui a mesma coisa que a gente vem falando com a Agatha em relação ao design de comunidade. Você já faz parte de diversas comunidades, mesmo que você não perceba, e usar aspectos de design para aprimorar isso e usar a seu favor. Pô, fui um sintetizador agora, Nossa. fui? Não, e voltar, gente, voltar na origem da palavra design, que é projetar as coisas, né? Vamos usar a linguagem, né, nacional. E quando a gente fala de design de comunidades, é projetar comunidades, né? Será que você, enquanto designer, ou profissional que não é designer, mas é apaixonado por mobilizar pessoas, né? Por conhecer essas pessoas de forma autêntica. O Ângelo também, achei muito legal, porque alguém elogiou também, o Ângelo que está aqui nos escutando da nossa equipe, é nosso líder de comunidade. E eu elogiei, porque eu tirei o chapéu para esse rapaz. E eu vejo algumas características nele, que ele não é da formação do design, ele é de ciência de dados, né? A formação dele é administração, é outra bagagem, mas ele ocupa hoje o papel de gestor de comunidade, e eu percebo algumas características na hora que a gente está falando sobre alguém que lidera uma rede, que são muito legais. Então, a gente foi para o Happy Hour ontem, por exemplo, e ele foi a pessoa que viu um outro membro da nossa comunidade sozinho no canto, e ele foi lá conversar com essa pessoa, né, e ficou ali com aquela pessoa o tempo necessário. Ele faz as perguntas, né, não óbvias, para conhecer a pessoa além de quem ela é profissionalmente. Então, ontem no nosso evento, por exemplo, ele fuçou, stalkeou o Instagram dos palestrantes, e ele trouxe curiosidades sobre esses palestrantes, né? E aí foi legal porque, por exemplo, o Léo Veloso, que é seu xará, ele falou assim, então tá, vou chamar agora aqui o Léo, que é guitarrista, né? E aí a pessoa fala assim, opa, como assim? Mas o que tem a ver? Tudo, né? A gente precisa conhecer as pessoas, isso faz parte de projetar coisas que a gente está construindo, e vai além, né, do ambiente puramente profissional. Então, é como a gente escolhe, né, estar perto das coisas, e vai além de questões funcionais. Então, é esse convite. A minha conexão com você e aquilo que você está construindo com a Sintetiza é muito forte, porque eu me considero um sintetizador. Sim. A gente falou disso quando a gente se conheceu. Eu brinco muito com o Alisson desde que a gente começou a trabalhar juntos. É um cara cheio de ideias muito mirabolantes. E eu brinco que eu sou o sintetizador das ideias dele. Então, eu sempre cumpri esse papel de sintetizar. Não à toa é o que eu faço em relação às marcas. E aí, toda vez que eu estou trabalhando com pessoas novas na minha equipe, eu acabo sintetizando aquela pessoa em uma palavra. Eu não estou diminuindo essa pessoa. Estou sintetizando em uma palavra que representa muito daquilo que essa pessoa transmite. Eu não vou conseguir em uma palavra do Ângelo, mas para mim, o que poderia traduzir é que ele é um designer de conexão. Perfeito. Porque ele realmente cria essas costuras ali. Ele vai aprofundando, como você mostrou, e ele busca coisas que as outras pessoas não esperavam, mas além disso, nós não esperávamos, né? Isso. Aí você fala assim, nossa, como é que ele achou isso sobre mim? Então, é um designer de conexões, tá bom?
Muito bom. Você falou dessa parte do sintetizar, né? A gente falou muito isso também ontem no evento, que é curto, mas não raso. Sim, eu gosto muito quando você fala isso. E você Verdade. encontrou a palavra, designer de conexões. Curto, mas não tem nada de raso nisso, é muito profundo. Sim. Senhorita, estamos caminhando para o final. Eu queria que você complementasse, se você achar que tem alguma coisa para complementar, ou que tem alguma coisa que ficou de fora, que tem alguma coisa que você sente, não, tem uma coisa aqui que a gente não falou e é importantíssimo sobre design de comunidades, que a galera naquela câmera não pode esquecer. Boa. Não, lembrando que esse não é o único papo, nós estamos organizando, nós viemos até BH, estou aqui no Orb Connect, para fazer parte disso, vivenciar essa experiência, foi incrível, e nós já estendemos aqui o convite para que eles agora vão lá para Uberlândia, para a gente poder criar um evento como esse por lá e criar novos bate-papos. Então, queremos muito colocar o Alisson para poder trocar uma ideia com a Agatha de C-Level para C-Level, acho que e falar muito das transformações em relação a isso. E esse é só o começo, não é isso? Esse é só o começo. Perfeito. Queria dar umas dicas de livro também para quem, né, for uma pessoa que quer pesquisar mais sobre esse assunto, ter mais repertório. Claro que a nossa comunidade de apoio criativo também, e toda essa rede, tanto do podcast, enfim, quanto os projetos que a gente está criando de sustentação, né, dessa ideia, apoiam. Mas tem 3 livros, talvez, aí que eu posso indicar para quem quiser começar a estudar e entender qual que é o impacto dessa visão de comunidade. Então, o primeiro, ele chama O Negócio de Pertencer. O segundo é A Ascensão da Classe Criativa, do Richard Florida, e esse foi um livro também que mudou a minha forma de liderar, de olhar para as coisas, que ele fala como que realmente a cidade também tem um impacto na forma como a gente constrói comunidades e como que a criatividade ela pode ser um elemento muito importante para que a gente consiga ampliar o poder dessas conexões. E um terceiro, que é Tribos, e ele fala sobre as pessoas, às vezes ficam esperando que um líder chegue, né, e faça e seja uma inspiração, um exemplo, e o Tribos exatamente fala, olha, nós estamos esperando que você lidere, vem, né, se organize, ou se não se organize, mas venha, né, e como você está, aceite o convite de fazer a diferença, né. E, cara, realmente comunidade existe complexidade, né, são muitas conexões, e eu falo que nesse mundo de problemas que são tão complexos, tão difíceis, as soluções elas se escondem naquilo que nos torna humanos, né? Essa capacidade que a gente tem de se olhar, de se ver de novo, né? E de querer estar perto para poder construir coisas que sozinhos não tem jeito. Muito bom, senhorita. Se você me permitir, eu traria aqui uma palavra para traduzir ali, sintetizar o que eu senti de você desde que a gente começou a conversar. Para mim, a palavra é zelo. Eu sinto que você trata tudo com muito zelo. O seu negócio, isso aqui que você trouxe, por exemplo, me mostra um zelo muito grande por aquilo que você está fazendo na construção e no impacto que você pode gerar por quem te procura para criar e causar as transformações que estão buscando. Então, toda a condução do evento, desde quando a gente chegou para o almoço, as conversas. Então, eu, pelo menos, sinto que a palavra que poderia sintetizar ali é zelo. Eu acho isso importante reforçar que nunca é diminuir em uma palavra, e sim sintetizar, porque essa é a minha percepção. Talvez para outros podem ser outras, bem como a gente fez aqui no início, né, um exercício de conexão, e cada um soltou uma palavra. Então, acho que isso é muito importante. Cada um vai ter uma sensação, e essa foi a sensação que você me causou. Muito obrigado por isso. Vou pedir para que você dê a sua mensagem final, para agradecer, e aí depois eu só agradeço ali a galera e faço os convites posteriores, tá bom? Primeiro, assim, agradecer imensamente a confiança, nosso padrinho Alisson, onde ele estiver, que tá ali, não tá longe, e toda a rede também que você trouxe, né? A gente fala que um dos maiores indicadores dentro de uma comunidade, onde a gente percebe que a confiança ela circula, é quando um membro dessa comunidade ele se sente tão seguro naquele espaço que ele convida outros membros para se juntarem nesse lugar. E o que aconteceu para mim nessa semana que a gente passou juntos simboliza muito esse manifestar da confiança no nosso espaço. E eu digo que todas as conexões que eu faço são para a vida, né? Tudo que vai trazer alegria, amizade, criatividade, saúde. E convido também quem quiser se juntar a nós, né? E se identificou com essa conversa, para que a gente continue
nutrindo essa relação em mais níveis. Obrigada. Eu que agradeço, senhorita, muito obrigado. Nós vamos voltar a bater papo, vamos ter mais coisa por aqui. E agora, então, para as mensagens finais, sigam a Agatha nas redes sociais, vou colocar aqui na descrição. Sigam a Sintetizo, é um projeto super massa, que está muito promissor. Nós estamos acompanhando aí, desde que a gente começou o nosso bate-papo, e tem sido uma movimentação muito legal, muito real, e eu prezo muito por isso também. Sigam as minhas redes sociais, @stanleo, sigam o projeto Designer CEO. Vocês já têm acompanhado por aqui que a gente está bastante envolvido nisso, e tem um valor muito grande para transformações futuras mesmo, para a profissão, para o nosso segmento, e eu acho que isso pode trazer mais força para essa comunidade de designers que a gente está tentando construir. Curta se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém que você acha que pode se interessar, segue para poder acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Valeu demais. Tchau.